Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Para quem não sabe, saurópoda é um grupo que faz parte de um grupo maior chamado Sauropodomorpha. Então, de forma rápida e resumida, todo saurópode é um sauropodomorfo, mas nem todo sauropodomorfo é um saurópode. Os sauropodomorfos não começaram como grandes animais quadrúpedes e pescoçudos, que é como as pessoas lembram dos saurópodes. A origem dos sauropodomorfos era de animais menores, bípedes e que caçavam outros animais, como o Buriolestes. O Buriolestes é um dos sauropodomorfos, bem como um dos dinossauros mais antigos que a gente conhece. E ele predava invertebrados e pequenos vertebrados, né? Sendo assim, ao longo do tempo, os sauropodomorfos foram se tornando animais cada vez maiores e herbívoros, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Como foi a evolução desses animais? Temos fósseis com características que mostram como foi a evolução desses animais, de um animal pequeno e bípede para um animal grande, pescoçudo e quadrúpede, como é o caso dos saurópodes? Mingau, essa é uma ótima pergunta, porque, assim, felizmente a gente tem um bom registro fóssil de vários sauropodomorfos, né? Em geral, a gente divide em pelo menos 2 grandes grupos, sauropodomorfos basais, que são justamente esses que são de tamanho menor, quase sempre bípedes ou quadrúpedes facultativos, ou seja, que eles ficavam em alguns momentos só quadrúpedes, que é o caso do Saturnália, o próprio Buriolestes, entre outros também. E a gente já tem os que a gente chama de sauropodomorfos mais avançados, que são os saurópoda propriamente dito. É claro que existem vários clados no meio do caminho aí. Tudo que a gente chamava antigamente de prosaurópoda, como é o caso do Plateosaurus, o Tecodontosaurus, né, que aparecia bastante ali naquelas revistas de dinossauros. Deixa eu tentar lembrar mais algumas. Eu acho que o Plateosaurus e o Tecodontosaurus são os mais clássicos, porque eles já têm um corpo... o próprio Naissaurus também, daqui, né, do Brasil, eles já são animais, assim, maiores em tamanho, né, são animais com 4 até 6 metros de comprimento, então são, pensando ali para o Triássico, né, já são animais bem grandes, apesar de já estar caminhando para o final do Triássico, né, mas já são animais considerados bem grandes. São animais que alguns estudos biomecânicos sugerem que eles seriam bípedes facultativos, ou seja, eles só ficariam em posição, né, bípede em alguns momentos, como é o caso do Plateosaurus. Já outros sugerem que não, que eles conseguiriam alternar muito bem, tanto serem quadrúpedes quanto bípedes. Eles têm o pescoço alongado, mas não é, e a cauda também, mas não são tão grandes quanto os táxons que vão substituí-los depois. O crânio é pequeno, mas ainda tem uma carinha assim meio de dinossauro basal. Então acho que todos esses táxons assim desse finalzinho aí do Triássico poderiam ser considerados formas intermediárias, né? O Massospondylus também, enfim, todos esses anquissauros, todos esses que eram considerados prosaurópoda, né? Uhum. Mas quase sempre eles estão jogados mais para um plano corporal básico, né? Mais ligado, por exemplo, assim, animais pelo menos temporariamente bípedes e os que já são essencialmente quadrúpedes, né? E, felizmente, o registro dessa transição, né, dessa mudança aí de animais bípedes para animais completamente quadrúpedes é muito bem documentado. Aqui no Brasil, inclusive, nós temos excelentes fósseis dessa transição. Um deles é justamente o Buriolestes, né, que foi considerado até um sauropodomorfo faunívoro, como eles dizem no artigo, que se alimentaria, né, de diversos tipos de organismos, de pequenos invertebrados, a vertebrados também, né, de pequeno porte. Já temos alguns outros sauropodomorfos um pouco mais com cara, né, propriamente dita de sauropodomorfo mesmo, que é o caso do Naissaurus, do Macrocolum. Já tem aquele pescoço bem mais alongado, crânio menor, um corpo bem mais volumoso. E tudo isso só a gente chegando só no Triássico, né? Aqui no caso do Brasil, temos uma fauna muito rica dessa linhagem, né, dessa radiação inicial de sauropodomorfos. O Eoraptor, né, que era tradicionalmente um terópode, hoje em dia a gente sabe que ele provavelmente, né, com quase toda certeza, ele é um sauropodomorfo, né? E tem uma cara de terópode ele, né? Provavelmente os sauropodomorfos mais basais, né, os mais primitivos, entre aspas, eles eram assim, né, com essa aparência aí. O Eoraptor, ele é até um táxon bem interessante, né, uma espécie bem interessante, porque ele tem características de praticamente todos os grupos.
né? Ele tem uma análise osteológica dele, uma revisão anatômica. Alguns autores sugerem que ele tem características como os ornitísticos, outras com os terópodas e outras com sauropodomorfos. Acho que já tem mais ou menos uns 15 anos que ele está sendo recuperado como dentro de sauropodomorfo, então ele dentro do clado, né, sauropodomorfo. Então, é quase um consenso que ele está bem estabelecido ali, apesar dele ter justamente essas características bem um mosaico, né? Ele tem uma série de características morfológicas em mosaico ainda. Mas, assim, isso é quase que padrão para quase todos os grupos, para quase todos os dinossauros que são muito antigos, né? Esses primeiros dinossauros, pelo menos os saurísticas basais, eles retêm muitas características que, ora, podem ser atribuídas a um clado, né? Por exemplo, para a terópoda, outras são atribuídas para outro, para a sauropodomorfa, porque justamente eles estavam surgindo ali, né? Então, eram animais que tinham provavelmente uma plasticidade de nichos muito grande, podiam ocupar vários nichos ao mesmo tempo. Não eram os predadores de ápice, quase sempre eram onívoros, então, né, a gente tem que lembrar que os dinossauros começaram ali muito nas sombras, ali, quietinho na deles. Só depois, lá perto do final do Triássico, é que eles dominaram, já estavam bem mais especializados, e aí dominaram o planeta, né? Exatamente, eles surgiram ali no Triássico, né? Os dinossauros, como sauropodomorfos, surgiram no Triássico. Mas e os saurópodes, de fato? Quando eles surgiram? E quem são os saurópodes, de fato, mais antigos? Então, o que a gente tem como saurópoda, de fato, está no Jurássico, bem no início do Jurássico. Mas isso é mais uma... Como é que eu posso dizer? Não tem um fóssil preciso que a gente consiga bater um martelo que seja assim, esse é definitivamente o primeiro saurópoda, né? Mas o registro mais antigo estão ali pelo comecinho do Jurássico. Um saurópoda bem clássico, né, que inclusive é o que ajuda a definir o clado em si, é o Vulcanodon, que é um saurópodo até de tamanho relativamente pequeno, né, comparado com seus parentes mais famosos. É um animal que não chegava nem a 10 metros, se eu não me engano, mas ele é considerado já um saurópoda verdadeiro, né, por isso esse nome, Eusaurópoda.